O nosso próximo assunto agora é a política externa independente. Esta política externa independente, ela representa uma transformação muito grande na forma com que o Brasil e a chancelaria brasileira, o chamado Ministério de Relações Exteriores, ou Itamaraty, vai adotar na condução da política externa. Nós, nesse momento, da chamada política externa independente, nós vamos ver uma mudança de padrão, de um padrão ligado à proximidade com os Estados Unidos, para um padrão ligado ao que se pode chamar de um globalismo. Dessa forma, nós teremos, num dado momento, a eleição de um governante personalístico, bastante polêmico, conservador, que era o Jânio Quadros. O Jânio Quadros assume o poder por meio de eleições democráticas, no momento aí chamado de República Democrática Liberal ou populista. No entanto, por questões domésticas e várias pressões, o Jânio Quadros, nós sabemos, vai tomar uma atitude que é renunciar. No entanto, antes da renúncia, Jânio Quadros, com o seu chanceler Afonso Arinos, estabelece as chamadas linhas básicas, basilares, dessa política externa independente. É uma grande transformação. Nós saímos de uma relação de clara aliança com os Estados Unidos e ampliamos aqui o leque de parceiros comerciais e de contatos que o Brasil passa a fazer com outros países no exterior. Dessa forma, a gente atinge um momento chamado de multilateralização das relações exteriores do Brasil. Ela vem, claro, acompanhada com componentes ideológicos nacionalistas, tanto em Jânio Quadros quanto no seu vice, João Goulart, que após a renúncia de Jânio Quadros irá assumir, e é uma tentativa, mais uma vez, de utilizar o vetor da política externa brasileira como forma de atingir desenvolvimento econômico. E nesse caso, nos governos Jânio Quadros e João Goulart, não só apenas um desenvolvimento econômico para o país, não apenas um crescimento econômico, mas também eles enxergam a possibilidade de, utilizando o vetor da política externa brasileira, buscar atingir desenvolvimento e justiça sociais. Dessa forma, algumas pautas serão muito claras nessa chamada política externa independente. Uma delas é a expansão das exportações brasileiras. Não podemos esquecer que o Brasil já atingiu um patamar industrial, né? No governo anterior a Jânio Quadros, nós tivemos ali a instalação de uma indústria, não mais apenas de base, mas de uma indústria de bens duráveis, com Juscelino Kubitschek, e agora é um momento em que o Brasil precisa expandir as suas exportações, aumentar o leque de contato com outros países em busca de mercados. E esse será o ponto crucial. O Brasil vai desenvolver não apenas relações norte-sul, com os Estados Unidos e alguns países da Europa, como sempre veio desenvolvendo até então. O Brasil vai ampliar esses vetores. Então, além do vetor norte-sul, nomeadamente ligado aos Estados Unidos e países da Europa, o Brasil vai estabelecer um vetor sul-sul com seus vizinhos e com países da África, e também vai estabelecer um vetor chamado de vetor diagonal, no qual ele vai procurar entrar em contato e reaproximar-se dos chamados países ligados ao bloco socialista. Dessa forma, o Brasil se reaproximará da União Soviética, da China popular e vai buscar o quê? A amplitude nas relações externas do país. Além disso, essa chamada política externa independente, como eu mencionei, ela tem um componente muito forte social. Portanto, não se trata apenas de abertura e expansão de fronteiras em termos de comércio para o Brasil, buscando isso em outros países, mas também há uma defesa da chamada autodeterminação dos povos. Isso envolve claramente a questão das ex-colônias no continente africano e na Ásia.
naquele chamado processo de descolonização, que será encampado e, de certa forma, bastante incensado pelo governo brasileiro, a não intervenção em assuntos externos. O Brasil vai, nesse momento, dos governos Jânio Quadros e João Goulart, criar uma certa situação de atrito com os Estados Unidos no momento em que decide não pactuar com a ideia de expulsão de Cuba da OEA. E também há uma questão envolvendo a busca por política de paz, desarmamento e coexistência pacífica. De certa forma, o conflito que é pano de fundo para esse momento aqui histórico, né, o contexto internacional, que já não é mais um contexto de guerra declarada, como foi na Segunda Guerra Mundial, e sim um contexto chamado de Guerra Fria, colocando frente a frente, em contraposição, dois modelos de desenvolvimento econômico-social, o capitalismo, capitaneado pelos Estados Unidos, e o socialismo, que tem como representante a União Soviética. Este pano de fundo, ele vai, de certa forma, muito embora informe a política externa brasileira, neste momento da política externa independente, os dois governantes, Jânio Quadros e João Goulart, vão buscar um certo afastamento dessa confrontação bipolar entre Estados Unidos e União Soviética e, de forma bastante pragmática, abrir espaços em busca de diálogo com outros estados e mercados. É uma política que se mostra bastante exitosa, no entanto, que vai granjear muito atrito com os Estados Unidos, que ainda permanece sendo um parceiro bastante importante do Brasil em termos comerciais, em especial. Essa, então, é, portanto, a chamada política externa independente. Ela traz no seu bojo não somente a ideia de parcerias comerciais, utilizando o vetor da política externa como instrumento para buscar o desenvolvimento econômico do país. Ela vai além. Ela tem um passo adiante, que é buscar também o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E isso tem a ver com uma série de reformas que são propostas domesticamente no Brasil. Agora já estamos falando do João Goulart, e essas reformas envolvem questões como medidas trabalhistas, medidas de cunho educacional e também revisão da participação e presença do capital estrangeiro aqui no Brasil. De certa forma, é um momento de mudança bastante grande, que vai dar ao Brasil uma projeção internacional até então pouco imaginada e pouco esperada. De parceiros privilegiados tão somente numa relação bilateral com os Estados Unidos e anteriormente, quando o Brasil ainda era um Estado recém-independente com a Europa, nós passamos agora a exercer um certo protagonismo nas relações internacionais por meio da chamada política externa independente, nos vetores de relações norte-sul, sul-sul e naquele vetor diagonal. Essa é, em parte, a nossa chamada política externa independente.